Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Quero compartilhar uma palavra do Senhor nesta manhã com a igreja, com os irmãos, com aqueles que também nos ouvem em casa, talvez, no seu trabalho, aonde estiverem, né? Eu quero compartilhar a palavra no livro de Josué, no capítulo 1, a partir do verso 1 até o 9, né? Um texto que, assim, todo leitor da Bíblia conhece, e nós vamos refletir nesta manhã sobre esse texto. Glória a Deus, amém? Diz assim esse texto: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passe este Jordão, tu e todo o seu povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus, até o grande mar do poente do sol será o vosso termo. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Senão, não se aparte também da tua boca o livro desta lei. Antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Curve sua cabeça onde você está, vamos orar depois desta palavra, pedindo ao Senhor que Ele fale aos nossos corações nesta manhã. Santo Deus e Espírito Santo, do Senhor que se faz em nós neste lugar, pedimos, ó Pai, a direção do Senhor, mas também claramente, Senhor, ó Deus, queremos ouvir a voz do Senhor em nós nesta manhã. Por isso, Senhor, através desta palavra, usa, ó Pai, a minha vida como instrumento do Senhor para falar aos corações nessa manhã, neste lugar, Senhor. Ó Deus, nós te oramos e pedimos, ó Pai, que a intervenção do Teu Espírito haja sobre nós neste lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos e todos que nos ouvem nesta manhã, eu quero frisar algumas partes nesse texto que acabamos de ler. E uma delas que me chama a atenção é quando nós ouvimos aqui que Deus escolhe Moisés para uma batalha, uma jornada, em um tempo difícil, mas Deus tinha um plano. E no decorrer destes anos em que Moisés ele é designado a conduzir o povo de Israel, com certeza nós podemos observar quantas batalhas, quantas dificuldades eles enfrentavam. Mas Deus, dentro da sua soberania e seu perfeito projeto de Deus, resolve então colocar um sucessor de Moisés, que era o homem escolhido dele para aquela missão. E escolhe Josué. Nós sabemos que durante a jornada, quando Moisés estava em caminho, direcionando, liderando aquele povo, encontrou muitos obstáculos, mas todos foram
vencido, porque Deus estava no controle e tinha domínio sobre todas elas. Quando Moisés, agora morto, e então Deus não para a sua obra, porque Deus não para a obra dele de forma alguma, escolhe um sucessor de Moisés, este chamado Josué, que era servo de Deus e que servia Moisés, que andava com Moisés, e começa a dizer então Josué: agora, vocês estão parados entre um obstáculo muito grande, que era a travessia do Jordão. E Moisés, ou melhor, Josué, nós vemos aqui no texto que ele depara com o problema, e quando ele vê aquele problema na sua frente, então ele começa a pensar: o que faço eu? Porque agora o meu sucessor já se foi, não está entre nós, eu não tenho a capacidade que ele tinha. Talvez esquece do propósito de Deus, ou então do poder de Deus em agir na vida dele ou deles, e então começa a preocupação. Entra em crise. Começa a entrar em crise por deparar diante uma dificuldade. E isso traz então o entendimento da palavra de Deus para as nossas vidas nesta manhã, que quando Deus tem um projeto, um propósito, Deus revira, Deus faz muitas coisas, mas Ele conclui. E me chama a atenção quando então Deus disse para Josué o seguinte: não te mandei eu? Quer dizer o seguinte: o que você está fazendo ou esperando de mim? Não foi eu que te mandei, não é eu que te enviei. Por que você pasma diante dos problemas e da dificuldade? Primeira coisa que nos chama a atenção nesta manhã, então. Quando nós nos deparamos com tantos problemas em nossa frente, nós temos que olhar para o Deus, que Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais do que nós imaginamos e podemos. Não te mandei eu? Esforça e tem de bom ânimo. E nem te espantes, diz o Senhor, porque eu estou contigo. É muito importante. Quando nós olhamos para o contexto em que estamos vivendo, nós vemos hoje, por exemplo, o raiar de um novo dia. E o raiar de um novo dia, diante de nós, nos mostra muitos outros desafios. Nós atravessamos um deserto, nós estamos enfrentando lutas, nós estamos enfrentando tentações, nós estamos enfrentando batalhas, perigos, nesses tempos em que estamos passando. Tivemos muitos dias de festas, mas hoje temos muitos dias de lutos. Tivemos muitos dias de celebração, hoje temos muitos dias de choros. São dias em que as nossas cabeças, talvez muitos dias nossas cabeças estavam untadas com a unção do óleo da alegria. Mas às vezes muitos dias também estão cobertos pelas cinzas e pelas tristezas. Como o povo de Israel naquele dia, naquele tempo, agora chegou a hora também de nós enfrentar, de nós cruzar o nosso Jordão. O Jordão significa vários aspectos que nós enfrentamos em nossa vida. O Jordão para nós enfrentar nesses dias, nós vemos aí e está presente em nosso tempo. Estamos vivendo uma pandemia global onde ela está assustando as pessoas. Na verdade, é assustador mesmo, está levando muitas pessoas, estão deixando outras pessoas também com um Jordão imenso na frente para serem atravessados. Nós como igrejas estamos vivendo isso, nós estamos a caminho em um deserto árido, que às vezes nós olhamos para um lado, olhamos para outro e nós não vemos saída, porque está diante de nós. Mas o Senhor, nesta manhã, Ele pode dizer para nós: não temas, não te mandei eu tenho te sustentado, eu tenho te livrado, eu estou contigo para fazer você ser um vencedor, para cumprir o meu propósito e a minha promessa. E nós estamos passando isso, esse Jordão que está diante de nós, porque Deus, Ele preparou para que assim nós o fizéssemos.
O povo de Israel, eles ansiavam por este momento desde a promessa de Abraão, porque Deus tinha feito a promessa a Abraão, então. Mais de 500 anos havia se passado, mas agora chegaram o momento em que o tempo da oportunidade batia na porta. O tempo oportuno de Deus havia chegado. Era a hora deles tomar posse de uma herança com mais de 500 anos atrás prometida. E há muitos sonhos também em nossa vida, que às vezes nós temos nutrido. Há muitos anos nós temos nutrido sonhos. Nós temos olhado para o tempo em que estamos vivendo. Mas Deus tem promessa ainda para a sua vida, talvez sua vida financeira, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida espiritual. E agora chegou o momento de você cruzar o seu Jordão e entrar para a terra prometida, meu querido e minha querido irmão e querida irmã. O que você precisa fazer para cruzar o seu Jordão? Às vezes nós nos perguntamos, o que vamos fazer? Quantas vezes nós amanhece o raiar de um novo dia e nós olhamos para os noticiários, olhamos para aquilo que está à nossa volta e pensamos, o que vamos fazer hoje? Qual é o Jordão que nós temos que atravessar nesse dia? O versículo 1 e 2 que nós lemos nesta manhã vai dizer que é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle de todas elas. O versículo 1 e 2 que nós lemos aqui, ele diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: meu servo é morto, levanta, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Nós precisamos então, diante de tudo isso, tirar os nossos olhos da crise e saber que Deus, Ele tem controle nas nossas vidas. Quando olhamos para o texto, o versículo 1 e 2, apresenta então que Moisés agora está morto, uma crise real instalada. Era uma crise real, estava instalada no meio do povo. É como se nós hoje também olhássemos para o tempo que estamos vivendo, a crise que enfrentamos, e ela é instalada. Você não pode aglomerar, você não pode sair da sua casa para determinados lugares porque é perigoso. Você não pode facilitar com o horário porque você não consegue ir ao supermercado, você não consegue comprar, você não consegue fazer nada. Uma crise instalada. Você não pode ir ao hospital porque está superlotado. Há uma crise instalada em nós. Há um Jordão para nós atravessar. Mas Moisés, ele era um grande líder, um libertador, um grande legislador, um grande intercessor. Que era o que o povo confiava, era uma pessoa que estava ali, o povo confiava nela. Mas agora, diante dessa crise, Moisés está morto. A crise chega no meio do povo repentinamente. E ela vem a todos. E às vezes nós vivemos em uma crise nacional ou internacional, vamos dizer assim, mundial. Terrorismo ainda, por exemplo, seria uma ameaça de uma crise, mas hoje não se preocupa mais com o terrorismo. Não precisa. A paz mundial parece cada vez ser estar mais distante dos nossos olhos. A violência, às vezes ela campeia bem ao nosso lado. A miséria convive com a fartura. Porque é incerto nós pensar hoje em um futuro amanhã. Eu já ouvi nesses dias agora tantas pessoas, amigos, dizerem assim: eu não estou pensando em mais nada. Nós não temos futuro. Nós estamos vivendo em dias que as pessoas, os seus projetos, os seus sonhos, ou vamos dizer assim, uma promessa que havia na vida dessas pessoas, elas estão sendo bloqueadas por uma crise
em uma guerra biológica implantada em nosso planeta, estão consumindo o sonho das pessoas. Estão destruindo sonhos, estão fazendo com que as pessoas fiquem desprovidas ou até mesmo sem sonho, sem vontade de sonhar. Mas eu tenho uma palavra para nós nesta manhã, dizendo assim: o Senhor tem controle de todas as coisas. A crise é instalada, nós estamos nessa posição em que uma crise é evidentemente confirmada em nosso meio, mas Deus tem controle sobre ela. Há pessoas que há o ponto certo de pensar assim: olha, mas por que Deus está fazendo tantas as coisas? Deus só está deixando. Deus está permitindo. Mas tem muito crente, tem muito cristão, pastores, evangélicos e muitos outros que estão indo. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Mas se Deus permitiu que você ainda está de pé e está vivo, olhe, atravesse esse Jordão, creia e tenha fé que Deus está no controle para que você possa ser um mais que vencedor em Cristo Jesus. Olhe para o céu e agradeça: Senhor, eu estou aqui. Eu peço, Senhor, ó Deus, que através da Tua grande misericórdia, livra-me, Senhor, e me ajude, Senhor, a caminhar. Mas há preceitos, há uma direção para Deus em tudo isso. Deus pode fazer, pode, Deus vai fazer, vai, mas Deus tem ainda a esperança de que eu e você atentamos à Sua palavra. E Ele fez isso muito bem no texto que nós lemos nesta manhã. Josué, eu tenho para você, Josué, simplesmente uma coisa: seja como o meu servo Moisés. Não há parte da lei que Moisés deixou escrita nesse livro. Não vire para a esquerda e nem vire para a direita. Vá adiante, siga reto, observe isso, Josué, porque isso fará bem para a sua vida. Isso vai fazer você viver longos anos de vida, você ter longos anos de vida. E isso me chama a atenção, querido, porque às vezes a crise é instalada, o problema está por aí, mas as pessoas não têm olhado para Deus da forma que precisa ser olhado. Têm olhado, têm desviado para um lado, têm desviado para o outro, e não estão atentando ao projeto de Deus, ao plano de Deus instalada neste mundo que estamos vivendo. E o plano de Deus instalado nesse mundo é para a salvação de todo aquele que nele crê. E que permaneça em seus caminhos, que observe as suas leis, que cumpra os seus mandamentos e que viva para que viva, porque Ele tem promessas ainda para aqueles que ficarem. Deus continua a obra. Precisamos assumir o nosso papel histórico, e às vezes nós damos desculpa dizendo para Deus que não estamos preparados para cruzar o nosso Jordão. Nós não estamos preparados ainda para tomar posse da terra prometida. Mas com a nossa idade, algumas pessoas já tinham influenciado este mundo. E algumas delas eu posso relatar nesta manhã. Por exemplo, primeiro, Alexandre Grande já havia conquistado o mundo aos 23 anos de idade. Quantos anos eu tenho? Quantos anos nós temos? O que nós temos conquistado para Deus? Mozart já havia consagrado como o grande gênio da música mundial, também na mesma idade. Cristóvão Colombo já tinha os seus planos feitos para entrar na Índia aos 28 anos. Tinha projetos. O que nós estamos esperando? Lutero, ele iniciou a reforma com 38 anos. Calvino, com 21. Já estava fazendo. Joana d'Arc fez todos os seus trabalhos e terminou a missão na fogueira aos 19 anos. Rapidamente, cruzou seu Jordão, enfrentou. Mas Billy Graham, aos 40 anos, já tinha pregado ao mundo inteiro.
Como nós temos feito? O que temos feito? Qual é o nosso legado que nós podemos deixar, mesmo vivendo em meio a uma crise mundial que está instalada em nosso planeta? Qual é o nosso legado? O que nós estamos fazendo? Estamos com medo? Estamos desviando o caminho de Deus? Havia tanta coisa no deserto, havia tanto problema para essas pessoas enfrentarem, mas eles não desviaram os seus caminhos. Outra coisa para a gente observar, que todo aquele que desviou dos caminhos não foi adiante. Não foi. Precisamos então observar, em terceiro lugar, que o versículo 1 e 2, ou melhor, em segundo lugar, o versículo 1 e 2 ele ainda fala: precisa sair do deserto, cravar os olhos em novos desafios. Se nós estamos parados ou paralisados porque estamos diante de uma pandemia, ou é um Jordão à nossa frente, é uma crise instalada em nossa frente, nós precisamos sair do deserto e cravar os olhos em novos desafios. Quais são esses? O deserto ele é estéril, né? Não, o deserto é estéril, mas o deserto não pode ser o nosso paradeiro. Nós fomos chamados para fazer o deserto, não fomos chamados para fazer do deserto o nosso cemitério. Teve muitas pessoas que morreram no deserto, nessa caminhada, porque eles não conseguiram, propriamente, fazer segundo o que Deus tinha determinado que fizesse. Seus mandamentos estavam sendo desviados. Entravam em crise, ou gerava-se uma crise espiritual para si próprio, e Deus então permitia a exterminação dessas pessoas, ou desse povo, em meio ao deserto. E o deserto se tornou para aquelas pessoas o cemitério deles. Porque uma coisa deixa bem claro diante disso: se nós não olharmos com os olhos da fé para um Deus que é autor e consumador de tudo isso, que pode realizar os teus planos e os teus projetos, nós ficamos paralisados no deserto. Nós vamos achar perigo em todo e quanto lugar nós formos. E ele existe. Não estou discriminando isso. Ele existe, mas nós temos o nosso protetor ao nosso lado. Não há parte do livro da lei. Ouça a sua palavra. Faz aquilo que Deus tem determinado para você. Olhe para o Jordão com os olhos da fé. Encoste nele. Use o poder de Deus. Use o poder da palavra de Deus para continuarmos. Porque se nós não olhar para isso, esta crise vai instalar na nossa vida, vai se tornar um deserto, e o deserto pode se tornar o fim de todas as coisas. O deserto não é o fim, mas ele pode se tornar um fim. Mas ele não é o fim. Eu falo isso porque muitas vezes o que nós olhamos para todo o escrito de Moisés, em todos os livros, nós percebemos que o deserto na vida do povo de Deus foi apenas um ensinamento de Deus para aquelas pessoas, para Deus se tornar forte no coração dessas pessoas. Deus se manifestava, Deus fazia-se presente no meio deste povo, e este povo então vivia pela fé naquele Deus, e vencia. Mas aqueles que desviavam os seus propósitos foram enterrados no deserto. A crueldade nos planta no deserto, mas a fé nos leva a cruzar o Jordão. Aleluia! Glória a Deus! O Jordão precisa ser atravessado. Isso é interessante. Quando o povo de Israel instala ante ao Mar Vermelho, o povo então, ali também, já ainda com Moisés, viu-se uma crise enorme instalada em sua frente. E começa a pensar assim: que Deus é esse? Que Deus é esse que iluminou os nossos passos, que deu sombra para nós caminhar no deserto, que fez o dia se tornar noite, que fez a noite se tornar dia, que fez o sapato crescer, que fez as roupas não envelhecerem, conforme dizem a música, que o povo crescia e caminhavam pelos caminhos, e agora nos coloca diante de um mar.
A crise instalou ali. Teve muitas pessoas que perguntou: que Deus é esse? E então vai se direcionar a Moisés. Moisés então pergunta a Deus: que eu faço, Senhor? E Deus responde o seguinte: diga a meu povo que marche. Diga ao meu povo que não pare. Porque não parar significa o seguinte: eu creio em Deus e eu vou vencer. O obstáculo estava lá, a crise estava lá, mas Deus dizia para eles: não pare, olhe para frente. E então Moisés, como tinha a certeza da palavra de Deus na sua vida, ele conclui dizendo: vamos. Ao tocar a água, o mar se abre e eles atravessam em terra firme. Queridos, às vezes nós também pensamos assim. Eu, por exemplo, penso assim ao raiar de um novo dia: será que vai acontecer hoje? Mas um dia se passa, aí você envolve-se com as mídias, com os noticiários, você começa a ouvir, às vezes dá tristeza no coração. Às vezes a gente tenta distrair até com outras coisas, para não ficarem centralizado, focado tantas essas coisas que está existindo à nossa volta. Está à nossa volta, está do nosso lado. Mas nós temos que pensar assim: se Deus me permitiu mais um dia, se Deus me colocou de pé, se eu estou aí, se eu estou bem, eu vou levantar os meus olhos. É claro, não estou dizendo para você desafiar a crise, a pandemia, não estou dizendo isso. Entenda bem, eu estou dizendo para você se cuidar, para você fazer tudo o que for necessário, mas faça crendo que Deus está no controle da sua vida, faça crendo que Deus vai te livrar, faça isso crendo que não é somente uma máscara que pode te livrar, somente higienizar bem pode te livrar, mas faça isso também, mas crendo em Deus, que Deus é suficiente, muito mais poderoso de qualquer coisa na face da terra para te livrar e para fazer você ser mais do que vencedor em meio tantas dificuldades. Não abuse, não subestime, não faça isso, mas faça com a certeza de que Deus está no controle da sua vida. Por todas as vezes que você sair da sua casa, por todas as vezes que você for ao supermercado, tem muitas pessoas que não vêm à igreja. A igreja, no nosso caso, que é uma igreja pequena, tem espaço para muito mais pessoas ainda, tranquilamente, sem problema nenhum. Mas, mesmo sendo assim, ainda tem pessoas que têm olhado para a crise instalada e não têm olhado para Deus, que pode ainda Ele ter a oportunidade de servir, de adorar a Deus e falar: Senhor, o Senhor é bom na minha vida, ainda está me dando a oportunidade de eu poder hoje cultuar, de adorar o Seu nome neste lugar. Glória a Deus por isso, aleluia, que nós temos esta visão em nossa vida. É tempo de agir. Por último, eu quero nessa manhã ainda encerrar esta palavra aqui, mas por último eu quero dizer: é tempo de agir. A vida não é um ensaio. Muitos vivem como se a vida fosse um ensaio. Muitos entram em cena, faz as coisas sem excelência, pensando que poderão repetir aquele ato. Isso é um ledo engano. A vida não se repete. A vida não espera. O que você precisa fazer, deve fazer agora, porque é mais tarde do que você imagina. Nós não podemos esperar. Tem pessoas que estão esperando ainda, pensando que eu vou esperar o decreto passar, eu vou esperar o governo implantar mais alguma coisa no decreto lá, para mim tomar direção para a minha vida. Não. Tudo passa. O tempo passa, a vida passa. Ela não espera ninguém.
O que nós temos que fazer hoje, não podemos deixar para fazer amanhã. Sirva a Deus, olhe atentamente para a palavra, busque o Senhor, ore, fala: Senhor, olha, eu quero ter a oportunidade de ser um adorador do Senhor. Eu quero me alegrar o coração, eu quero fazer isso para o Senhor. Aproveite, queridos, porque Deus está trabalhando em nossos dias. Deus está aí, Deus está preparando o seu povo. E nessa preparação de Deus é mistério. Eu não posso delegar nada. Você não pode, nós não podemos exigir nada. Nós estamos aqui porque é pela bondade e a misericórdia de Deus. Mas Deus está trabalhando em nossos dias e tudo é mistério. Faça a sua parte. Fazemos a nossa parte. Nós olhamos para Deus e Ele vai confirmando dia após dia em nós as suas bênçãos. Mas precisamos dele, nós precisamos urgentemente, muito mais do que antes, de Deus. Nós precisamos dele. Não pense você que a igreja, as coisas de Deus não têm importância nesses dias. Tem muito mais importância do que já teve na sua vida e na minha vida. Sabe por quê? Porque tudo passa. Não é quando você abrir os seus olhos e olhar para um lado e tudo acabou, passou. Não, não é assim. Faça isso enquanto vive, enquanto Deus te dá a oportunidade. Imagine se você ou eu não olhássemos para Deus, que é soberano sobre todas as coisas, num tempo desse, como seria? Que alegria nós teríamos? Que alegria teríamos? Preciso saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. O versículo 2 ainda fala isso. Eu li Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9. Tudo que eu estou dizendo nesta manhã está relacionado ao versículo 1 e ao versículo 2. Precisam saber que a vitória vem de Deus. Mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. Precisamos desromantizar a vida, pois entre a promessa de Deus, entre a promessa e a terra prometida, também há um Jordão para nós cruzar. O que eu quero dizer que nós precisamos desromantizar a vida é criar desculpa para todas as coisas. Desromantizar a vida é achar que eu estou agora, eu estou completamente isolado, estou completamente proibido, estou completamente... Então Deus vai entender a minha vida, vai entender a minha situação, eu não preciso mais ir à oração, eu não preciso cultuar, eu não preciso, porque Deus sabe, foi Ele que criou todas as coisas. Não. Para de criar romance para a sua vida. Olhe para Deus e faça o que Deus tem determinado para as nossas vidas com fé e esperança, porque você pode ser um vencedor. Nós podemos ser um vencedor. Entre nós e os nossos sonhos, há sempre um Jordão na nossa frente. Há sempre. Sempre haverá um Jordão para nós atravessar e tomar posse da terra prometida. Não há vitória sem luta. Deus nos promete força, consolo, mas não ausência de lágrimas. Você pode chorar, você pode ter dificuldade, você pode ter problema para enfrentar, você pode ter tudo isso. Só que Deus, Ele promete força e consolo. Ele falou para Josué: não temas, eu serei contigo, por onde quer que andares. Não se desvie dos meus caminhos. Vá em frente, eu vou fazer para você. Há obstáculos em nossas vidas que poderíamos chamar do nosso Jordão pessoal. Uma pessoa, uma doença, um relacionamento quebrado, um problema financeiro, um pecado, um sonho não realizado. Tudo pode ser comparado como um Jordão em nossa vida para nós atravessar. Mas Deus mostrou que o Jordão ali, Ele mostrou o Jordão ali, mas Ele deu ordem para atravessá-lo. Mas não lhe disse como, né?
Deus não lhe mostrou uma ponte. Lá não tinha uma ponte. É interessante isso, né? Para atravessar o Jordão. Mas ele mostrou a fé. Ele mostrou que tínhamos que ter determinação. Quando as pessoas chegam diante do Jordão, eles não viram uma ponte lá, não viram um navio, uma embarcação. Não. Ele mostrou a fé. Devemos cruzar o nosso Jordão mesmo quando nós estamos fracos, doentes e muitas vezes até sozinhos. Nós precisamos cruzar o nosso Jordão. Glória a Deus. Charles Spurgeon, ele sempre exerceu as suas múltiplas atividades quando ele estava doente. Ele sofria de gota, né, a doença da gota, atravessava crises terríveis de depressão. Houve uma época em que a sua saúde se achava tão abalada que ele teve que passar a maior parte do tempo no sul da França para se recuperar. Sua esposa, que ficou inválida também após o nascimento dos filhos gêmeos, também superou as suas limitações. Embora paralítica, ela dirigia-se da cama a um trabalho pioneiro de distribuição de livros do seu marido. Com 20 anos, Spurgeon atraía pessoas de longe para ouvi-lo e então decidiu construir um templo para 5.500 pessoas. Chamou a sua liderança e disse que se alguém duvidasse de que Deus poderia realizar aquele plano, que saísse fora. 23 líderes de Spurgeon o deixaram e ficaram só 7. Veja o Jordão que Spurgeon atravessou. Ele levou o seu sonho adiante com aqueles 7 líderes. Construiu o templo. Durante 30 anos, lutou manhã e noite no tabernáculo metropolitano de Londres. Irmãos, há sempre um Jordão para ser atravessado. Mas o que é o Jordão para aquele que lançou os fundamentos da terra? O que é o Jordão para o Senhor, que mede as águas do oceano na concha de suas mãos? O que é isso? É nada. Precisamos saber que a vitória vem de Deus e não das nossas forças. No versículo 2 ainda. Saber que a vitória vem de Deus nos torna determinados. Aleluia. A gente, queridos, nós temos que sair de um lugar como esse, depois de ouvir uma palavra dessa que nos fortalece, que nos motiva, que nos traz esperança, que nos dá vontade de prosseguir, que faz nós olhar para um lado ou para o outro, adiante de nós, e ver tantos problemas, tantas crises instaladas, mas que faz brotar em nós uma esperança ainda de uma promessa, de uma terra prometida, da vontade de Deus agindo na nossa vida. Glória a Deus. Saber que a vitória vem de Deus nos impede de cair na fogueira das vaidades. E isso nos mantém humildes diante de tudo o que nós fizermos. Precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Se eu tivesse que continuar nesta manhã com esta palavra, eu passaria para o versículo 4 em diante. Mas esta manhã eu quero deixar somente esta palavra com você. Seja fiel contigo mesmo. E olhe para as verdades da palavra de Deus. Exercite isso em você, na sua casa, na sua família. Jesus vai te fortalecer para tudo isso. Deus vai mostrar as determinações para que você viva em meio a tantos problemas que está acontecendo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé, queridos. Coloque-se de pé. Vamos orar nesta manhã.
E vamos orar também, nesta manhã, apresentando também a igreja do Senhor na face da terra. Nós temos visto que esta crise que estamos vivendo tem feito pessoas se moverem dos seus lugares, irem a hospitais, irem aonde não são costumeiros, nas ruas, pelas ruas, em determinados pontos, orar, clamar a Deus, pedir ao Senhor pelas tuas misericórdias na vida de todos nós, na vida daqueles que estão enfermos. Nós temos visto isso. E queremos fazer isso nesta manhã também. Vamos orar apresentando ao Senhor, primeiramente, a vida, a saúde de todos os que estão enfermos. Vamos profetizar a saúde para todos aqueles que estão enfermos. Hoje nós estamos em uma etapa, em uma fase, que não dá nem para relacionar as pessoas. Porque toda hora nós sabemos informação de alguém que a gente conheceu, que é parente de alguém que a gente conhece, alguém que é amigo do nosso amigo, ou é o nosso amigo, é parente do nosso, é alguém, mas sempre temos a notícia de alguma pessoa. Então não dá nem para relacionar. Mas eu quero, como igreja, nesta manhã, pedir que nós oremos, levantemos um clamor nesta hora sobre todos, sobre esta nação. E olhando para a palavra que nós ouvimos nesta manhã, nós implantando dentro de nós a fé e a esperança de que nós vamos atravessando dia após dia, de passos lentos, vamos dizer assim, porque nós não temos a definição do prazo, se é curto, médio ou longo prazo. Deus sabe todas as coisas, mas mesmo diante curto, médio ou longo prazo, não desanimamos e nem perdemos a nossa fé. Nós vamos proclamar um Deus que vive e reina ainda neste mundo e sobre a terra e sobre a face de todos que estão neste mundo, para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, Pai querido e amado. Nós agora estamos, Senhor, ó Deus, ministrando, ó Pai, ó Deus, neste lugar a Tua palavra, mas em oração, clamando, levantando um clamor agora, Pai amado, pelos enfermos. Senhor amado, não somente, ó Pai, por aqueles que estão enfermos pela Covid-19, mas também, Senhor amado, por todas as enfermidades, Senhor amado, que tem se instalado, ó Pai, na vida do ser humano, na vida dos nossos irmãos, amigos, parentes, daqueles, ó Pai, que nós também não conhecemos, mas tivemos, ó Pai, às vezes alguma informação. Senhor, visita, Pai amado, nesta manhã, Senhor amado, as nossas casas, Senhor. Ó Deus, derrama, Senhor, ó Deus, uma unção especial, ó Pai, nos nossos lares, para livrar-nos, ó Pai, também, Senhor. Ó Deus, deste mal terrível, ó Pai, dessa crise, Senhor, ó Deus, ó Pai, que tem instalado em neste mundo, Senhor. Santo Deus e eterno Pai, ó Deus, nós clamamos como igreja do Senhor, Pai querido, ó Pai, vai dando a oportunidade, vai dando, Senhor amado, ó Deus, a visão espiritual para, ó Deus, cada um de nós entendermos, ó Pai, os seus propósitos também. Que essas pessoas que estão trabalhando, Senhor amado, nesse dia, mesmo sendo, Pai, o domingo, tem irmãos, Pai, que estão trabalhando. Senhor amado, guarde eles, ó Pai querido, ó Pai, de todo o mal, Senhor, de infectarem, ó Pai, com esse vírus, ó Pai, livra, Senhor, ó Deus amado, o Teu povo, que precisa, Senhor, ó Deus, trabalhar para buscar o seu sustento, Senhor. Senhor amado, apresenta o Jander, a Creide, Senhor, ó Pai amado, o irmão Paulo, a irmã Ilza, Pai, que estão trabalhando, Senhor Deus, em Tuas mãos também, Senhor, nesta manhã. O Lucas, Senhor, ó Deus, está também suprindo, ó Pai, ó Deus, uma necessidade, Senhor, no quartel. Guarde, Pai, em segurança, Senhor, ó Deus, a sua saúde, a sua vida. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, para o louvor da Tua glória. Aleluia, amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Nós estamos chegando ao final. Antes de